Glória a Deus, graça e paz, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz, igreja. Aleluia. O que foi aberto hoje aqui pela palavra de Deus através da vida da nossa irmã Charlene é que nós devemos entrar sempre com alegria, com cântico, com adoração. Amém? Quantos aqui estão felizes? Aleluia. Quantos aqui não faltaram nem um dia na semana de santificação? Eita, coisa maravilhosa. Querido, deixa eu te contar algo rapidinho. Através da semana de santificação, lá em Teresina, há muitos anos atrás, eu estava nesse lugar aí, sentado, ouvindo a palavra, sendo fiel em todos os dias, mesmo com desafios, com problemas, com circunstâncias, e através da fidelidade ali, sempre ouvindo a palavra, sempre aplicando o que era ouvido. Sabe o que foi que aconteceu? Eu ganhei meus 3 amigos. Eu ganhei meus 3 amigos para Jesus. Sabe, queridos, nós estamos numa semana onde, na verdade, é uma guerra. Enquanto você está aqui, Satanás está trabalhando para poder destruir os planos de Deus. Mas nós sabemos que ninguém pode frustrar os planos de Deus, amém? Amém? Eita glória! Eu queria ler com vocês Josué capítulo 2, versículo 10, rapaz, o homem está ligeiro. Sabe o que eu te mandei, né, Vitor? Josué capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz, eu vou ler aqui na minha versão, é a mesma, a King James. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom, a Og, que destruíste completamente. O versículo 11 diz, ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato, repita comigo, Deus em cima, nos mais altos céus, e embaixo na terra. Curve sua cabeça nesse momento. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. Nessa noite eu só quero ser usado aqui, Senhor, como um canal para transmitir ao teu povo. Assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, desde o momento que o Senhor me deu essa palavra, eu te peço, meu Deus, que o Senhor avive a chama que há no coração do teu povo, que o Senhor desperte, que o Senhor transforme a vida deles, para que eles possam transformar outras vidas. Nós oramos agora no poder que há no nome de Jesus. Você que crê, diga. Sabe, queridos, nós estamos em uma semana abençoada, a semana de santificação. É uma semana onde nós estamos nos separando das nossas vontades, dos nossos desejos, para fazer somente a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil nós nos santificarmos, porque santidade é isso. É quando nós abrimos mão daquilo que nos agrada para poder agradar a Deus. É quando nós nos separamos do mundo. E nessa passagem aqui de Josué, capítulo 2, a Bíblia fala 2 coisas que eu fiquei muito intrigado com essa situação. Primeiro, no versículo 10, ela diz, porque temos ouvido. Quantos aqui têm sido fiel na semana de santificação, mais uma vez? O que é que você tem visto aqui? Você tem visto os pregadores, mas você também tem ouvido. Ouvido o quê? A palavra de Deus. Sabe, queridos, não tem como pregar a palavra, não tem como você ouvir, se não tiver uma pessoa que se disponha a levar a mensagem. Não tem como. Sabe, eu queria dar um tema a essa mensagem, e o tema que o Senhor me deu é agente transformadores. Será que você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Minha irmã, você é um agente de transformação. Foi o que ela disse. Amém? Quantos aqui têm sido transformados? E você não se alegra por querer transformar a vida de outros? Sabe,
O Diegão estava comigo esse final de semana, há alguns dias lá em casa, e quando nós estávamos vindo para o posto, eu quero te contar isso porque tem tudo a ver com o tema da mensagem. E nós paramos ali no posto, eu comecei a conversar com o frentista, comecei a brincar com ele, e quando acabou a brincadeira eu falei: você já tinha visto algum pastor, algum obreiro dessa forma? Aí ele: o senhor é pastor? O senhor é da igreja? Eu sou. É a primeira vez que eu vejo. Sabe, queridos, nós temos que levar aquilo que Cristo nos deu, que é a alegria, que é o amor. Eu não sei como é que estava sendo o dia daquela pessoa. Se ela estava triste, se ela estava magoada, mas quando eu parei o meu carro ali, o sorriso dela foi de dente a dente. E ele ficou com aquilo na cabeça. Sabe o que é que vai acontecer a próxima vez que eu parar lá? Eu vou falar de novo de Jesus. Porque quem é transformado, é impossível não querer transformar outras pessoas. O que o pastor Raniel falou aqui, um pouco da minha história, não foi fácil, assim como não é fácil para você. Não é fácil você vindo um dia cansado de trabalho, mas mesmo assim você vir adorar o Senhor. Porque quando você dá o seu tempo, a sua energia ao Senhor, você está o adorando. Mas o que eu quero frisar nessa noite aqui é que nós viemos sair daqui hoje transformados com a palavra, para que nós possamos transformar outras pessoas lá fora. Você crê nisso? Amém? Eu queria que colocasse para mim agora Atos, ele já está aí. Coloca para mim Atos 16, já está aqui. Atos 16, do 17 em diante. A palavra de Deus diz: seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Presta atenção, querido, porque eu quero trazer essa mensagem ao seu coração de uma forma rápida, para que você venha entender. Esse primeiro exemplo que eu vou te dar aqui é um agente, mas não de transformação, é um agente de destruição. Era uma pessoa que estava destruindo uma vida. E a palavra de Deus continua no versículo 18. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ela naquele mesmo instante saiu. Aquele espírito deixou aquela mulher, aquele espírito que estava ali atormentando a vida daquela mulher, aquele espírito que estava apenas usufruindo da vida daquela mulher, saiu. E continua dizendo, 19. Travou? Travou, nós vamos aqui para o ao vivo. Atos 16, era o 18 ou era o 19? 19. Percebendo que a sua presença de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. O versículo 20 diz: e apresentando os magistrados dos locais, o acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Só até aí. Sabe, queridos, nesse primeiro momento, essa pessoa ela estava sendo destruída por um espírito. Só que havia alguém, um humano ali por trás, que estava orquestrando tudo, que estava sendo usado pelo inimigo. Sabe quantas pessoas, quantos amigos nossos não estão nessa situação, sendo destruído pelo inimigo? Eu ministrei quarta-feira lá na igreja e eu falei de um vídeo. Eu não sei se você viu esse vídeo, mas é um rapaz que está à beira da ponte, ele já ia se suicidar, e estava várias pessoas passando, fazendo caminhada, e ninguém se importava com ele. E as pessoas passavam, e a vida ali, à beira de se perder, ninguém dava atenção, ninguém se importava, porque acha que problemas mentais é besteira, porque acha que problemas emocionais são besteiras.
e um casal de senhores passou ali, parou, e não falou com eles, ficaram apenas assim na ponte, e começaram a olhar para o rio, e o homem ficou assim, poxa, esses homens se importaram, pararam aqui, tudo bem. E aí a mulher começa a falar com ele, começa a dialogar com ele começa a chorar, sai ali daquela posição de morte, e volta, e começa a abraçar ele e fala, eu estive aqui durante muito tempo, milhares de pessoas, centenas delas passaram, nem olharam para mim. Assim acontece nos nossos dias, querido. Assim como aquele frentista que eu parei lá, e brinquei com ele, dei um sorriso para ele. Pessoas passam no nosso dia a dia. Pessoas amarguradas, pessoas feridas, pessoas a ponto de desistir da vida, muitas vezes colocam uma capa ali para demonstrar que está tudo bem, mas na verdade quando você dá um abraço nela, ela se desmonta, ela se desmorona, elas caem em choro. Sabe, queridos, nós não podemos ser cristãos apenas dentro da igreja. Nós estamos numa semana onde nós estamos crendo que o Senhor fará maravilhas. Eu creio nisso. Eu creio que através de uma palavra que você dá para um amigo, para um colega, através de uma mensagem que você manda ali, uma pessoa pode ser salva, uma pessoa pode ser restaurada. Eu creio. Essa mulher que aqui no livro de Atos, ela foi presa por esse demônio, por esse espírito. Ela estava sendo usada ali por um homem. E Paulo, quando declarou o nome de Jesus, algo que nós podemos declarar a todo momento, as pessoas que passam ao nosso dia a dia, não é só nós nos santificarmos, nós também temos que ter ação. Você foi transformado, sim ou não? Você, assim como eu, ou foi transformado, ou está sendo transformado de glória em glória. Sabe, queridos, ao final dessa semana, você me manda uma mensagem: Gabriel, realmente, Deus fez maravilhas no meio. Sabe, quando nós entramos ali num período de oração, num período de santificação, Deus começou a agir. Sabe, aquele meu colega, aquele meu amigo, ele está vindo para a célula. Ele está me perguntando sobre Jesus. Sabe, querido, o que eu estou te falando não é o que eu ouço, é o que eu faço. Aonde quer que eu chegue. Eu estava conversando com minha pastora hoje, eu falando que ela tem uma alegria que contagia a gente. Chega, a alegria dela já passa para a gente. É incrível isso, já vai fazer quase 10 anos que eu acompanho essa pastora, e é do mesmo jeito, essa minha pastora maravilhosa. Sabe, queridos, nós temos que transformar pessoas. E só é possível transformar pessoas através do Espírito Santo de Deus, através da palavra, através desse nome poderoso que é Jesus Cristo. Se você ler a partir do versículo 25 em diante, nós vamos ler aqui de uma forma rápida. A Bíblia diz no versículo 25 de Atos 16, 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos o ouviam. Eles estavam presos por causa que eles expulsaram um demônio. Eles foram acusados de libertar uma mulher. Estavam fazendo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz no versículo 26, de repente. Sabe, querido, as coisas de Deus acontecem assim, de repente. Você já passou por alguma experiência assim? Que de repente Deus muda o jogo? Para quem é amante de futebol, aos 45 do segundo tempo, mais o acréscimo, só bate o escanteio, cabeceou, é gol, acabou o jogo. É dessa forma. Por quê? Porque Deus é especialista em fazer maravilhas, em realizar milagres. Sabe, queridos, e o versículo continua dizendo: aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O versículo 27 diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembaiou sua espada, mas não foi para matar os presos. Espera aí, está fugindo aqui para me matar pelo menos um? Não. Ele desembaiou a sua espada.
a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. O versículo 28 diz: no entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhe: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Imagina essa situação, havia vários presos, Paulo e Silas estavam lá. O presídio era igual para todos, mas a atitude que eles tiveram foram diferentes. No meio do calabouço, no meio da prisão, eles começaram a adorar, eles começaram a louvar, e o milagre aconteceu, a maravilha aconteceu. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eles estavam santificados, eles eram santos, eles estavam fazendo a vontade de quem? De quem? De quem, igreja? De Deus. Quando nós estamos vindo para uma semana de santificação, logo após você vai fazer o quê? A vontade de quem? De quem? De Deus. Esse mesmo Deus que fez essas maravilhas, não é capaz de fazer na nossa vida? É o mesmo Deus. Ele não mudou. Talvez ele esteja oculto, porque a Bíblia está fechada, porque o devocional está parado, porque a adoração está parada. Mas é o mesmo Deus que faz maravilhas. É o mesmo Deus, como diz em Josué capítulo 3, versículo 5. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Capítulo 5, 3, versículo 5, isso. Josué orientou o povo. Como foi que ele falou, Josué? Como foi que ele falou, pessoal? Nós estamos numa semana de quê? É o que nós estamos fazendo nessa noite, durante essa semana. Nós estamos santificando, nos santificando. Mas para quê? Para quê? Qual o propósito? E o versículo continua. Josué orientou o povo, versículo 5. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha aonde? No meio de vós. Você acredita, querido, que esse mesmo Deus, ele pode fazer maravilha no seu meio? Ele pode fazer maravilha no seu casamento, ele pode fazer maravilha na sua célula, ele pode fazer maravilha na sua vida? Eu creio que esse mesmo Deus que abençoou a vida de Josué e o povo de Israel, ele é capaz de fazer maravilha nessa noite. Eu creio. E a Bíblia continua lá no livro de Atos, o versículo 31. Eles prontamente, ou seja, Paulo e Silas, prontamente lhe afirmaram. O carcereiro perguntou: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, Paulo? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo, Silas? Eles prontamente lhe responderam: é simples, é só crer no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e a tua? Quantos aqui já fizeram essa confissão? Você entendeu o restante do versículo? Quem é que vai ser salvo aqui, nesse versículo? Talvez você me fale: Gabriel, a minha casa ainda não serve ao Senhor. A minha casa ainda não está totalmente convertida ao Senhor. Ei, mas somente creia, somente continue fiel, somente continue batalhando as batalhas que o Senhor tem te colocado, somente continue se santificando, porque a Bíblia diz: porque amanhã Ele fará maravilha no meio de vós. Deixa eu te contar algo. Sabe, queridos, eu já contei isso algumas vezes, mas eu vou contar porque tem outras pessoas aqui novas e isso pode abençoar. Um dia o meu avô, ele teve um derrame, e o meu avô era como um pai para mim, porque agora ele está na glória, mas eu não tive pai, como o pastor Raniel acabou de falar aqui um pouco.
Minha vida foi um pouco sofrida, foi um pouco dura, mas eu agradeço porque eu sou a pessoa que eu sou hoje, pelas batalhas que o Senhor me colocou para vencer. E o meu avô teve um derrame e eu chegava em casa de noite da faculdade e eu só vi o meu avô deitado e eu chegava e a minha vida corrida. Até que um dia antes de sair cedinho, às 5h30 da manhã, para ir para mim para o trabalho, eu olhei para o meu avô estava lá doente, só mexia os olhos, não mexia mais nada, querido, nada. E eu perguntei para minha vovó, o que é que o vô tem? E minha avó falou, meu filho, ele teve um AVC, ele teve um derrame. Aí eu foi. E outra coisa, o médico disse que ele tem uns 30 a 90 dias. Aí eu foi. E a senhora acreditou? Acreditei, meu filho, porque é o médico, né? Ah, mas é porque a senhora não conhece o médico dos médicos. Mas eu conheço, minha avó. E eu comecei a orar. Eu comecei a me santificar. Eu comecei a me separar, a fazer a vontade do Senhor. Eu comecei a jejuar, eu comecei a buscar. Um dia eu cheguei em casa, era meio-dia. Eu olhei, o meu avô estava na rede ali deitado. Eu comecei a conversar com ele das coisas que ele me ensinou. E eu falei, vô, eu sei que o senhor é católico, pé roxo, apostólico. Tem até certidão o homem, pastor, tinha. E eu falei, eu entendo a sua decisão e eu respeito. É tanto tal que eu nunca falei, nunca forcei o senhor a nada. Porque eu sempre falei para o senhor e para minha avó, eu não vou falar nada a respeito dos ídolos de vocês. Mas no dia que o Senhor tirar do coração, vocês vão lá e tiram com as próprias mãos das paredes. E eu orava, e eu clamava. E ali eu conversando com meu avô, eu falei, vô, eu queria lhe fazer uma pergunta, e eu sei que isso é impossível, mas isso é só uma especialidade do meu Deus. Eu queria saber se o senhor quer aceitar Jesus. E se o senhor quer aceitar Jesus, eu queria que o senhor levantasse sua mão. E o meu avô passou ali uns 10 segundos, e a incredulidade veio querer tomar conta de mim. Eu falei, não, arreda-te, Satanás. Porque a Bíblia diz lá em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. E num instante ali o meu avô começou a mexer a mãozinha ali devagarzinho, e foi levantando a mão, aceitou a Jesus. As lágrimas começaram a cair do rosto, e eu fui-me embora, fui para o trabalho. Quando eu voltei, o meu avô estava andando na casa de fralda. Calma. Fui para o trabalho novamente, cheguei da faculdade, quando foi no outro dia, era dia de célula. Quem era o primeiro que estava sentado lá? O meu avô. Sabe o que foi que eu perguntei para ele? Vô, quantos anos o senhor tem, vô? Para esse povo aqui olhar. Ele, 18, ainda vou me alistar. Sabe por que é que eu estou te contando isso? Se eu tivesse passado por ele, como várias vezes eu passei, e eu não tivesse tido a ação, a coragem, em milagres acontece, cura só acontece se você impor a mão e orar, meu irmão. Não é porque eu tenho medo. Aí, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e ele habita em nós. O reino de Deus não está lá, não está por ali, o reino de Deus está dentro de você. O poder que você precisa para transformar outros está dentro de você, se chama Espírito Santo. João 16 diz que se ele não fosse, o Espírito não viria, mas ele foi. O que eu quero te dizer nessa noite, querido, através do versículo 32, é que lhe ministraram a palavra, o que está sendo ministrado aqui essa semana. A semana de santificação é um derramar da palavra. Tem que cair na terra. Essa semente, ela tem que morrer para que ela venha dar frutos, para que ela venha crescer. E a Bíblia diz no versículo 32, eles ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Um carcereiro, ele iria se matar. Paulo e Silas foram usados não para, como aquele primeiro exemplo que eu dei, não para ganhar lucros, obter lucros, mas para transformar vidas. Paulo e Silas falaram, você tem que crer no Senhor Jesus, que vai ser salvo tu e tua casa. Ele creu, só estava ele, querido.
Mas a palavra de Deus no versículo 32 está aqui. E eles lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. O 33 diz: naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos. Sabe quem é que está fazendo isso? O povo da casa. Receberam a palavra, começaram a cuidar dos apóstolos, lavaram as feridas. E logo foi batizado ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhe preparou mesa farta, e com todos os seus expressavam grande júbilo por haverem crido no Senhor. Paulo e Silas é um exemplo que a santidade gera transformação. Que a santidade, ela é capaz de alcançar uma família. Sabe, queridos, eu finalizo te dizendo aquilo que está lá em Josué 3:5. Eu só estou falando aqui algo que Deus me pediu. A palavra estava pronta, querido. Estava pronta no meu celular, não é ministrar isso. Estava pronta. Aí Deus tem essa. De quando a gente está ali preparado, Deus vai não falar outra coisa. Eu falo, Senhor, amém. Eu só quero ser um canal, só ser usado pelo Senhor. Sabe, talvez você vai ser usado para ganhar uma grande pessoa nessa cidade. Através da vida dela, muitas pessoas vão ser incendiadas por Jesus. Talvez você vai ser usada para ministrar a palavra e vai levar cura para outras pessoas. Restauração de casamentos. Jovens que a grande maioria hoje pensam em se suicidar, vão ser restaurados. Você foi transformado para transformar outras vidas. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, queridos, eu acredito que você esteja orando por alguém. Talvez é alguém da sua casa, da sua família. Talvez é algum amigo. Talvez é até alguém que se desviou do caminho do Senhor. É alguém que está afastado, mas você continua ali, sendo fiel, orando, crendo. Nessa noite, aonde quer que essa pessoa esteja, o Espírito Santo de Deus pode ir lá tocar ela. Não, você não entendeu, querido. A Bíblia diz em Josué 3:5, santificai-vos, é o que nós estamos fazendo, porque o Senhor fará a maravilha. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos, começasse a pensar nessa pessoa, começasse a pensar na situação que ela se encontra. Ah, Senhor, um dia era nós que era a ovelha perdida, meu Deus. Quantas vezes nós estávamos perdidos, quantas vezes nós estávamos desgarrados. Nós não queremos ser uma igreja que aponta o dedo, queremos ser uma igreja que estende a mão. Paulo e Silas fizeram isso, Senhor, e através dele toda aquela casa foi santificada, foi salva para a glória do teu nome. Nessa noite, Senhor, eu oro aqui, Deus, pelos pedidos dos teus filhos, pelos nossos pedidos nessa noite, que o Senhor alcance os corações, que o Senhor toque eles onde quer que eles estejam. Espírito Santo de Deus, não há nenhuma barreira que possa impedir o agir de Deus. Por isso nessa noite faz maravilhas no nosso meio, realiza a tua obra, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, aquilo que está na tua palavra, vem, convence o povo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos capacidade, Senhor, nós não temos intelecto para convencer ninguém, mas o teu Espírito tem, Senhor.
Por isso, nessa noite, nós oramos por essas pessoas, por esses pródigos que estão lá fora. Nós te pedimos, nos usa, Senhor. Eis-me aqui, repita comigo: eis-me aqui, enviai-me a mim. Espírito Santo, você ouviu a voz da tua igreja? Eles querem ser enviados aos cativos, aos doentes, aquelas pessoas que nós passamos todos os dias e talvez nós não temos percebido, nós não temos dado atenção, aquela pessoa que está sentada e nós passamos por elas. Espírito Santo de Deus, nós não estamos aqui apenas por causa de uma programação. Antes dessa programação ela ser escrita, ela foi preparada no coração do Senhor. Você não veio aqui somente para mais um culto, querido. O Senhor te trouxe da tua casa porque Ele quer te usar, Ele quer te transformar cada vez mais, mas Ele também quer que você transforme a outros. Chegue para as pessoas e fala: crê no Senhor Jesus, Ele me transformou. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, gera, Deus, esse desejo de servir, de ganhar almas para o teu reino, de ganhar pessoas para ti, Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, passeia no meio da tua noiva, sopra a tua brisa nessa noite, que não seja mais um vento comum, mas um vento do Espírito Santo de Deus, que Ele aqueça o teu coração, que Ele desmistifique toda a mentira do diabo. Ei, jovem, você que está aqui, o Senhor, Ele quer te libertar, Ele quer tirar os teus pensamentos cativos ao diabo, aquelas amizades que estão querendo te fazer escorregar. Ele vai te mostrar os verdadeiros amigos, Ele vai te mostrar os verdadeiros amigos, porque amigo que é amigo aproxima o outro de Deus. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para fluir no nosso meio, para falar os corações, incendeia o teu povo. Comece a orar no seu lugar, querido. Comece a orar, não tenha pressa para sair da presença de Deus. Não tenha pressa para sair da presença de Deus. Oh, Espírito Santo, flua nesse lugar. Olha para o teu povo essa noite. Olha para os corações que aqui estão quebrantados. Senhor, um coração quebrantado, o Senhor não despreza, como diz lá em Salmos, como diz em Salmos 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito instável. Espírito Santo de Deus, flua no meio do teu povo. Eu sei que o Senhor ainda tem mais, eu sei que o Senhor ainda tem mais, eu sei que o Senhor ainda tem mais. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, Espírito Santo, eu sei que amanhã as pessoas vão se levantar, vão para o seu trabalho, mas eu te peço, Senhor, que ela venha olhar as pessoas de uma forma diferente, que elas venham olhar as pessoas como o Senhor olhou para aquele paralítico, como o Senhor olhou para aquele cego, como o Senhor olhou para os discípulos, um olhar de compaixão. Espírito Santo de Deus, eu te peço que amanhã, Senhor, o Senhor venha realizar maravilhas no nosso meio. Por isso, nessa noite nós clamamos a Ti, pedimos a Ti, Espírito Santo. Nós sabemos que quem está aqui na terra é Tu, Espírito Santo. Espírito Santo, continua fluindo nesse lugar.